Tem um cachorro que é o Zeus, né? Um pastor suíço, que a gente ficou sabendo dele. Ele é grande, ele tá com 35 quilos agora. Hoje ele tá com 35, mas ele pesava 40. Ele tinha tutor e ele teve um problema, né, nas pernas, né? Tem até um nome, Ele né? teve uma doença chamada síndrome da cauda equina. Ele perdeu os movimentos das perninhas traseiras, né? Ficou, Como a sinomose, assim? ficou paraplégico, né? É irreversível. A gente fez todos os exames possíveis e imagináveis neles. Tratamento longo, acupuntura, fisioterapia, tudo, mas era realmente irreversível. Um cachorro de 40 quilos, um cachorro bravo, o Zeus é um cachorro... É cão de guarda, né? Qual que é a raça? É um pastor suíço. É pastor suíço. Pastor suíço. É um cachorro todo... Ele parece um pastor alemão, só que é todo branco. Ele é todo branco. Ele é grande, ele é grande. Ele é assustador. Ele é assustador, assim. Quando... A Melissa tem 30, né? 30 quilos. Ela, para um Bull Terrier, é muito. Ela é obesa. Ela é grande, né? E obesa. É. E mais 40 E o quilos. Zeus é um cachorro Depois assim... ele teve que ser... Sofreu cirurgia, né? Tirou as duas pernas, o rabo, né? É aquele cachorro que não tem as pernas, que aparece nas histórias de vocês? Ele não tem as pernas. Sim, é sim, branco, é aquele. É orelhudo. O Zeus. Então você vê, é um cão que não era nosso. Era uma pessoa que tinha ele. E pela história que a gente ouviu, esse rapaz ia sacrificar o cachorro, né? Ele morava numa área rural. E a gente tem até as fotos deles e viu. Ele estava largado assim no piso. Ele estava batido, acorrentado no barro, acorrentado num ele piso tava. de cimento, assim, Com meio aquelas úmido, pernas sabe? Todo atrofiadas, sujo, sabe? todo molhado. Todo E o rapaz ia fedido, fazer eutanásia nele. Nossa. E eu sou totalmente contra eutanásia se o pet tem chance de viver bem. Né? É claro que existem N situações, né, com relação à eutanásia para pet, mas um pet deficiente não é sentença de morte. Sim, só Não por é ser. e não deve ser. Tanto é que dos nossos 18 pets, a metade deles tem alguma deficiência. Tem alguma... Um não tem um olho, outro não tem uma perna, o outro é paraplégico, o outro... cada um tem uma deficiência. O próprio Tito, que está aqui, né? É deficiente também. Mas eles vivem como qualquer outro pet que não tenha nenhum tipo de deficiência. Então, assim, não admito isso, sabe? Quando a gente soube da história do Zeus, a gente quis ajudá-lo, né? Não sabia o que ia acontecer. Quando a gente foi ajudar o Zeus, eu achava que tinha chance dele voltar a andar. Se eu soubesse que ele não ia voltar a andar, eu teria deixado de ajudar? De forma alguma. Faria 1000 vezes, tudo de novo. E foi muito difícil. Fomos para Blumenau com ele. Muito difícil. Na O época Zeus... só tinha lá, né? Ele teve que fazer... Não é ressonância, é tomografia. Hoje tem aqui em Balneário, mas na época não tinha. A gente teve que levar ele para Blumenau para fazer. Bravo, irritado, estressado, ele sentia dor. E a gente teve um processo bem longo com o Zeus, que no final das contas ele ficou com a gente, ficou em casa. Então, assim, eu acabei desenvolvendo problemas nas minhas costas que até hoje carrego comigo. Por carregar ele no colo, por levantar ele para tirar xixi, para tirar cocô, enfim, essas coisas todas. Mas, assim, hoje ele é nosso, já há muito tempo, né? O Zeus está com a gente aqui há 5 anos. A gente consegue se adaptar, a gente adapta a nossa rotina para os nossos pets que têm alguma condição especial. Já passamos por muito perrengue com os Zeus, mas hoje assim, eu falo hoje, mas já faz tempo, né? Tá tudo muito bem com ele, assim, tudo muito e você muito olha tranquilo. para ele, daí volta aquilo que você falou. Ele diferente, por exemplo, se eu tiver um problema como o dele e perder as pernas, talvez eu vou desenvolver um problema psicológico, alguma coisa assim. Ele não tá nem aí se ele não tem perna. Tá nem aí. Se eu soltar ele no asfalto aqui, ele sai se arrastando para onde ele quiser. Quando a gente vai sair com ele, a gente abre a porta do carro, o abençoado ele quer pula subir. Sozinho, ele quer entrar para dentro do carro, porque ele não tem as pernas de trás. Mas descer ele dá conta. E ele pula. Não, ele vai como se ele tivesse... Então ele tem essa gana, assim, de simplesmente... isso é legal, dá para aprender com eles isso, sabe? Tipo, às vezes você dá uma desculpa para você mesmo, né? Você vê, não, ele não quer saber, ele não fica pensando se não tá legal, se tá feio, se tá bonito. Se se solta num lugar que ele quer ir, ele pula, ele quer pular pela janela, ele dá um jeito, né? Então, isso é impressionante dele, sabe? É uma situação interessante, né? Que o cachorro, ele não deixa de ser um cachorro quando ele tem deficiência. Ele continua sendo... O Cláudio sempre fala assim, né? Que um pet com deficiência, ele não tá sentado no sofá olhando para ele assim, poxa vida, eu não tenho mais as minhas pernas, o que eu vou fazer da minha vida agora? Não existe isso, né? A vida dele segue normal. Dá pra perceber bem que ele é muito feliz. E você vê, seria um pet eutanasiado.
né? Então, por isso que essa questão é sempre complicada, porque para nós, o nosso olhar, a gente vai até... Vocês usaram para... Até vou aproveitar o gancho da história dos Zeus. Vocês usaram nas chamadas ali uma foto nossa com uma cachorrinha na cadeira de rodas. Aquela cachorrinha se chama Olivia. Eu acabei fazendo uma amizade muito bacana com a mamãe dela, com a Mari. Elas moram em São Paulo. E a Olivia, ela caiu de uma laje e ela também foi abandonada pela família dela, quando ela era filhote ainda, né? E foi abandonada pela família dela. E a Mari acabou adotando ela. E a Mari, até hoje, embora mostre toda a rotina linda que ela tem com a Olivia é uma cachorra super feliz. Ela corre naquela cadeirinha que tu não segura ela, sabe? A Mari até hoje recebe mensagem assim que... Ai, por que tu fica com essa cachorra que vive na cadeira de rodas? Ela tá sofrendo, ela tá infeliz. É melhor fazer eutanásia. Poxa... eu não sei de onde que vem essas pessoas, sabe? É sempre melhor ficar vivo. É melhor estar vivo numa situação melhor, sempre bom. Mas, pô, a gente vê no filme, perdeu um braço, beleza, estou vivo. Perdeu outro. Enquanto você estiver vivo, tem que lutar para ficar vivo, seja um ser humano. E assim, para quem que é melhor fazer isso, né? É fácil cuidar de um pet deficiente? É claro que não é. Eu imagino que para Mari é ainda mais difícil, porque a Olivia também é uma cachorra pesada, ela é tetraplégica, né? Então... É extremamente difícil, mas quando uma pessoa fala isso, assim, mas ela tá sofrendo, por que você não faz eutanásia e tal? Mas é bom para quem? É bom para você que tá falando ou pro cachorrinho que tá feliz e faceiro vivendo a vidinha dele? Mesmo com as limitações. Mesmo com as limitações. Então, assim, eu acho que as pessoas que optam por fazer eutanásia, elas estão fazendo por elas. Sim. Ela não tá pensando no sofrimento do pet, ela tá pensando nela. Talvez ela nem saiba disso, pode ser até inconsciente. Talvez ela não saiba, talvez ela acha mesmo que o pet tá sofrendo, mas não se você for olhar, a gente cria muito discurso para se convencer do que nos é conveniente, na verdade, né? Exatamente. Não, acho que é melhor deixar quieto. Sempre é mais fácil para mim deixar quieto quando a gente vê um cachorro na rua abandonado. Hoje a gente viu vários, a gente para, dá ração, porque é o que dá pra fazer na hora, não dá pra resgatar os cães. O Tito tá aqui, ó, vocês não estão vendo, mas o Tito tá brincando, enlouquecido, desde que a gente colocou ele no chão. O Tito, quando a gente resgatou ele, que foi um pedido de ajuda que a gente recebeu, ele era menor do que essa caneca aqui. Ele era menor, ele era um cachorrinho bem pequenininho, ele tinha poucos dias de vida. Na casa que ele morava, caiu um portão nas costinhas dele, ele quebrou a coluna. E ele foi deixado na clínica pra fazer eutanásia. Caramba. Ele foi deixado pela família dele para fazer eutanásia, porque naquele momento ele ficou deficiente. Gente, ele era uma coisinha desse tamanho, sabe? Mas ele foi deixado pela família dele para isso. A menina que trabalhava lá na época conhecia uma pessoa que trabalha com a gente hoje, a dona Adelaide, inclusive um beijo para a dona Adelaide, que ela é maravilhosa e eu sei que ela está nos assistindo. E a dona Adelaide entrou em contato com a gente quando isso aconteceu e nos pediu ajuda. E no dia seguinte eu fui lá resgatar ele, mas assim, a gente foi correndo, porque já estava marcada a eutanásia dele. Tratamos o Tito, ele passou por cirurgia, por tratamento, por fisioterapia, por acupuntura, por tudo que se pode imaginar. Ele é o cachorro mais enlouquecido. Ele é o cachorro mais enlouquecido. Cheio de vida que tem. Não, eu olho para ele assim, era uma vida que ia ser ceifada. Sim. Porque a pessoa achou que... Eu não sei o que ela pensou, mas ela quis se livrar de um problema. Porque é um problema, não deixa de ser, né? Você tem que correr atrás, tem que batalhar, né? Tem muita coisa para fazer, tem muita correria para fazer, veterinária, clínica, isso. Mas hoje ele tá saudável, ele é feliz, ele ficou com sequela do acidente dele? Ficou. Mas em nada muda a alegria de viver dele. Ele é um ensinamento, assim, para nós, entende? Mas eu sempre falo isso, assim, a pessoa, ela tá tirando o problema dela. Ela não tá pensando no pet. É nela que ela tá pensando. A gente cria e é isso que as pessoas precisam mudar um pouco, mas sabe? Porque, na verdade, é pra se livrar de um problema, né? Mas a gente se convence, não, é melhor assim. É como a gente passar numa situação e não ajudar, né, às vezes. Né? Essa questão dos cães deficientes também a gente ensina pra gente, assim... A gente valorizar as pessoas que cuidam de outras pessoas, sabe? Uma pessoa que cuida de uma pessoa de idade, uma mãe, uma avó, que ficou com problema, que tem várias necessidades. Pô, uma pessoa dessa é uma pessoa
muito engrandecida de alma, sabe? Porque o Tem que ser cuidar de muito pet é valorizada. difícil, mas eu imagino que cuidar de um ser humano é muito mais difícil, sabe? E tem muita Uma gente pessoa que acamada, faz isso, sabe? uma pessoa acamada, necessidade fisiológica em geral, tudo. Muita gente Que é faz algo isso. também que a gente nunca vivenciou, nem Não- eu nem- quanto o A gente Cláudio. nem imaginava essa Nem realidade, imaginava. nem- Hoje a gente tem para um pensar. pouco de noção por conta do que a gente faz pelos nossos pets que são deficientes. É claro que com uma pessoa é ainda mais difícil, mas já dá para tu ter uma noção do trabalho que Do dá. valor que tem E esse do tipo valor de que pessoa tem, do que quanto essa faz pessoa tem que isso, ser sabe? valorizada. Quem trabalha com isso, não só familiares, né, mas os profissionais dessa área também. Vocês acreditam que isso é uma missão para vocês? Porque Acho que vocês sim. É, resgatam se tornou, né? principalmente esses mais deficientes, né? Acho que sim. É a porque missão quando da a vida de gente tá em vocês. casa- Eu não posso ver cachorro deficiente, cachorro Que- velho. Não pode ver. Os mais Nossa estragados, Senhora! assim. A Quanto gente acaba mais acostumando, né? coisado, mais mais eu- velhinho, assim. Quanto mais estragadinho, mais eu fico apaixonada, assim. Então, o que foi que aconteceu com essas duas velhinhas que eu te falei? A gente recebe muita crítica, sabe, Pedro? Críticas dos mais variados tipos, assim. Ah, por que você não ajudou fulano? Por que você não ajuda uma criança, como a gente estava comentando antes? Por que você não ajuda um idoso e tal? Mas, assim, cada um tem uma missão. A gente entendeu que a nossa missão é essa. A gente foi semana passada visitar um abrigo de uma Uruçanga. senhora lá em Uruçanga, que fica aqui no sul de Santa Catarina, né? Eu fui lá para visitá-la, para incentivar os meus seguidores a ajudá-la, a comprar ração. Abrigo tem uma dificuldade de ração, assim, que é um negócio inexplicável. Custa caro, são muitos cães, ração acaba. Você compra um pacote de ração hoje, amanhã não tem mais, né? Ração não dá cria. Ela não tem nem telefone. Eu fui lá, eu saí lá do abrigo dela com 2 cachorrinhas. Eu precisava? Não precisava. Eu já fui lá, eu já fiz o que eu tinha que fazer, sabe? Eu já consegui que as pessoas ajudassem ela com ração, com medicamento e tal. Mas eu vi aquelas 2 cachorrinhas lá numa situação muito debilitada, que eu trouxe para casa. Trouxe, que daí é aquilo que eu comentei contigo. A gente já tratou, parece que elas nasceram de novo. São 2 jovens senhoras lá em casa. Quando elas estavam no abrigo lá na semana passada, o que me chamou a atenção nelas é que elas não se mexiam. Eu cheguei a filmar, o pessoal que nos acompanhou também. A gente chegou, muito cachorro num lugar, todos eles muito agitados, porque a gente chegou... O cachorro se agita, né? Quando Sim. chega uma pessoa diferente. E ela deitadinha, mas ela nem levantou a cabeça para ver o que era aquele agito todo. E ela não é surda, embora ela seja velhinha, ela não é surda. E o Cláudio percebeu e eu percebi. E a gente se olhou assim... Tu viu que ela não se mexeu? Ela tava lá no fundo, lá deitadinha num pallet, sabe? Um tapetinho velho e tal. E eu fui, rodei o abrigo todo, andei com a Dona Maria lá, mostrei pro pessoal, conversei com ela e tal. Voltei, todo mundo agitado, enlouquecido, latindo, bagunçando, pulando em mim. E ela nem se mexeu. Trouxe pra casa. Cheguei no veterinário, tava toda estragada, né? Que Exame de gatinho. sangue. Tinha tudo. Tudo. Tá. Acho que ela Tudo. tem uns... Porque daí tem Não, anemia, tem que daí tem anemia, é cardíaca, aí não tá tomando medicamento. Não tem dente, Os dentes, ela tava com, eu comentei contigo antes, muito tártaro, aquilo ali que tava incomodando ela ficava se ruminando o tempo todo, parecia que tinha uma pedra no dente, incomodava para comer. Ela sofre ela tem ataque epilético, então ela tem que tomar medicamento, aí não tomava direito. Então, assim, hoje, faz 1 semana e meia, sei lá, que a gente trouxe ela, não parece a mesma cachorrinha. Disposta, anda pela casa toda. Claro que eles são bem quietinhos, assim, o cachorro idoso, ele é mais quietinho, dorme bastante e tal. Mas, assim, eu vejo a vida surgindo neles, assim, é tão prazeroso, não dá pra explicar, sabe? Às vezes eu sento lá no chão da sala e fico só olhando, assim. Olhando. É muito gratificante. Olhando, eu fico assim, boba, sabe? Meu, olha como ela tá disposta, olha como ela tá linda. Parece uma criança, assim, eu fico, sabe? Porque... Como a gente fala, é o resultado, né? É o A gente olha, resultado. porra, foi pra isso aí que eu fui lá. Porque a gente teve nesse abrigo o quê? O ano passado? A gente foi há 1 ano e meio atrás. E eu filmei esse abrigo. E você vê, eu fui rever essa filmagem, ela tava nessa filmagem, no mesmo lugar. No mesmo lugar, essa cachorrinha. Só que não tinha pallet. Ela tava deitada no mesmo ponto, só que no chão. Aí 1 ano depois a gente foi, ela tava deitada no mesmo ponto, só que em cima de um pallet. Só que já mais abatida, né? Mais abatida. Porque a cachorra precisa de muitos cuidados. E tanto ela quanto a outra que a gente trouxe de lá, elas vivem naquele abrigo há 12 anos.
Puxa. Uma senhora, né? De Uma de quantos senhora. anos? Ah, a Dona Maria tem uns 70, 75, 80, 180 150 cães ela tem lá. Sem nenhuma estrutura. Que tem ela uma cuida área grande, sozinha. cuida Você sozinha. imagina, Como ela cuida, né? você acha às vezes um pouco difícil cuidar de um pet, 2, 3. Você imagina uma pessoa sozinha, de idade, que mora no meio do mato, com 180 cães. Não tem nem celular. Tem jeito de dar conta de todos os cachorros? É óbvio que não dá. Ela faz o melhor que ela pode dentro da possibilidade dela. Mas, infelizmente, ainda não é o suficiente para aqueles cães, entendeu? A Leninha, que é essa cachorra que a gente estava comentando agora, ela ficou durante muitos anos sem ver a luz do sol. Porque lá, especificamente nesse abrigo, uma parte do abrigo dela é embaixo da casa. É como se fosse é porão que fala? Sótão? Tipo um porão, Tipo né? um porão, é aberto nas laterais, mas não entra a luz do sol. Então, a primeira coisa que ela fez, a primeira coisa que eu fiz quando eu levei ela para minha casa foi colocá-la no sol. Então, hoje ela já vai sozinha para a grama, ela deita no solzinho. Hoje eu filmei ela deitada, ela estava atirada na grama de um jeito que até me assustei. Ela estava muito atirada. Deitada no solzinho na grama. Quantos anos aquela cachorra passou sem ver a luz do sol? Caramba. E eles precisam, né? Se tu reparar, a volta e meia eles se esticam assim num Sim. sol assim e ficam É, torrando a lá. minha é de apartamento então às vezes ela não tem área externa. Ah, mas quando bate a luz na janela, ela Eles vão, né? vem aquele Eles aquele- procuram. Clarão, eles procuram, né?